Você acredita nisso? Você crê nisso de todo o seu coração? Que não importa, né, se o sol brilhou mais forte hoje ou o dia está muito escuro hoje, Jesus, ele continua no trono, ele continua sendo Deus, ele continua no controle da sua vida. Não importam as emoções, não importam as circunstâncias, não importa se tudo acontece de acordo com o que eu espero ou se tudo acontece errado, se tudo dá errado. Jesus, ele continua no trono, ele continua no controle e ele continua sendo Deus. Muito bem. Então, por providência divina, né? Jesus, ele chega na cidade no momento que esse enterro está saindo, porque Jesus, ele quer nos ensinar algo importante. Porque Jesus, ele tinha no seu coração o desejo de se encontrar com aquela viúva. Aquela viúva e a situação dela, toda a tristeza, e não só a tristeza, mas a solidão, e não só a solidão, mas a condição miserável que ela se encontrava, tudo isso tocava o coração do Senhor. O Senhor, ele fez questão de se encontrar com aquela mulher. O Senhor, ele cronologicamente, ele ajustou, né, o seu relógio divino para que ele pudesse se encontrar com aquela mulher. Ele queria consolar aquele coração. Ele se importava com aquela dor. Irmãos, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, porque não existe dor que você passe que o Senhor não se importe. Não existe lágrima que você derrame que o Senhor não conte. Não existe situação na sua vida que seja sem importância para Deus. Não existe isso. E o Senhor, ele queria consolar aquele coração, ele queria trazer uma esperança para toda aquela outra multidão, e ele queria deixar uma palavra, uma mensagem muito especial gravada no nosso coração hoje. Jesus, ele nos vê, ele nos conhece, e ele sabe o que nós precisamos, irmãos. E ele está sempre pronto para ministrar aos nossos corações. Sempre pronto. E ele nos acha onde nós podemos ouvi-lo. Eu não acredito que foi por acaso ou coincidência você vir aqui essa noite. Eu creio que o Senhor te trouxe aqui essa noite. Eu creio que o Senhor está trabalhando na sua vida. E Ele quer que você ouça essa palavra essa noite. Esse encontro foi um encontro especial, porque na verdade foi um encontro quádruplo. Foram 4 encontros aqui. Primeiro, o encontro de 2 multidões, como nós descrevemos. Segundo, o encontro de 2 filhos únicos. O filho da viúva morto e Jesus, o filho unigênito de Deus. O encontro de 2 sofredores, a viúva, que acabou de perder o filho, e com ele toda a esperança, e Jesus, o filho do homem, o homem das dores, aquele que se identifica com a nossa dor. E o encontro de 2 inimigos, Jesus, a vida eterna, e a morte, o último inimigo a ser derrotado. Esse funeral, qualquer funeral é tragédia, mas esse em especial, ele carregava algo diferente nele. E Jesus, ele faz questão de ministrar isso a essa viúva nesse dia, tendo essa multidão. Versículo 13. Mas antes da gente ir para o versículo 13, eu preciso falar uma coisa. Irmãos, cada um de nós, hoje, se encontra numa dessas 2 multidões. Ou nós estamos na multidão que está acompanhando Jesus, e está
feliz e seguro e se regozijando com a presença do Senhor, com os milagres do Senhor e em estar perto do Senhor, né? Com os benefícios, né, de andar com Jesus, ou indo em direção à cidade, né? E essa cidade é a Nova Jerusalém. Ou nós estamos na outra multidão, a outra multidão, que é a multidão que se lamenta, que chora, e a multidão da morte, vamos dizer assim. Ou nós estamos indo para a cidade, ou nós estamos indo para o cemitério. Se nós temos Jesus, cremos em Jesus, conhecemos Jesus e andamos com Jesus, nós estamos indo para a cidade, não há dúvida. Mas se nós não conhecemos Jesus, não andamos com Jesus e não temos vida com Jesus, nós estamos na outra multidão, nós estamos indo direto para o cemitério e para o julgamento de Deus. Qual a multidão que você se encontra? Estar na igreja não significa andar com Jesus. Nós podemos estar na igreja e fazer parte da multidão fúnebre. É importante para cada um de nós responder essa pergunta: qual multidão você se encontra essa noite? Hebreus 12, 22 fala o seguinte: aqueles que estão na multidão que segue Jesus, diz: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Tremendo. Mas aqueles que não estão com Jesus, João 3,36 diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Não há vida. Com Jesus nós temos a vida, mas sem Jesus não há vida, há somente morte. E todos nós precisamos confiar em Cristo Jesus para provar da vida. Efésios 2, de 4 a 6 diz o seguinte, prestem atenção: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, se você tem Cristo, essa é a sua realidade. Nós que estávamos mortos em transgressões, por causa do pecado, fomos salvos pela graça de Deus. Não podemos pagar por isso, não temos condição nenhuma de ser merecedores disso, por isso é graça. Nós somos salvos pela graça e ressuscitados com Cristo, para que com Ele estejamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa com toda a provisão espiritual de Deus, guardado e abençoado por Deus, amado como parte da família de Deus. Essa é a realidade espiritual, irmãos. Não importa como está a sua vida ou quais as circunstâncias você está vivendo, se você está em Cristo, essa é a sua posição espiritual. Em Cristo Jesus, nas regiões celestiais, assentado com Cristo. Em outras palavras, não existe outro caminho ou caminho melhor senão estar com Cristo. Agora sim, versículo 13. Versículo 13 diz o seguinte: que ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Então quando Jesus ele vê aquela viúva naquele cortejo chorando por causa do seu filho único que tinha morrido, ela provavelmente estava muito triste, e o Senhor, quando a viu, ele diz: não chore. Diz aqui que ele se compadeceu dela. E esse é o coração do Senhor, irmãos. O coração de Jesus é um coração que se compadece. Ele olha para a nossa miséria, ele olha para a nossa pequenez, ele olha para aquilo que o pecado faz na nossa vida. O pecado destrói as nossas vidas, o pecado nos cega, o pecado nos engana, o pecado nos machuca, e o Senhor ele olha com um olhar de compaixão, ele não olha com um olhar de que fala:
bem feito que você quebrou a cara de novo. Ele não olha com cara de quem fala, então eu estou contando os dias para esmagar você. Não, ele olha com compaixão, ele sente essa dor. E a palavra de Deus nos diz que ele foi para a cruz para receber sobre ele a punição dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter esperança da vida eterna nele, para que nós pudéssemos ser salvos por essa graça tão maravilhosa. Porque o pecado, ele não só nos afasta de Deus, mas ele destrói as nossas vidas. E o Senhor, ele se compadeceu daquela mulher. E ele disse, não chora. Quantas vezes Jesus, ele fala, não chora na palavra, né? Como o Senhor, ele vai de encontro aos corações quebrantados, aflitos, angustiados, necessitados. E ele traz consolo a esses corações. E ele fala, não chore. Ele se importou com a dor daquela mulher. E ele queria ministrar o coração dela. E Jesus é aquele que tem empatia pelas nossas dores, pelas nossas dificuldades. E nesse momento, irmão, eu gostaria de pedir para que você falasse ao Senhor quais são as suas dores, quais são as suas dificuldades, pelo que você tem chorado, quais são as suas aflições, o que tem machucado você. O que você carrega no seu coração que aflige tanto a sua alma? Isso é importante para Deus. O que você se sente preso que tem machucado tanto você? Machucado você, machucado a sua família, machucado as pessoas à sua volta. O Senhor, ele se importa com isso. Talvez seja um momento de você falar, Senhor, eu creio que o Senhor se importa com a minha dor. E que o Senhor está pedindo para que eu entregue isso para Ti. Talvez esse seja o momento, irmão, de entregar tudo para o Senhor, de confiar que Ele realmente te ama e que Ele é Deus, o único que pode curar a ferida da alma do homem. Ele teve compaixão daquela viúva e eu acho interessante que Lucas, ele coloca a palavra Senhor no versículo 13, quando ele diz, ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. A palavra Senhor que Lucas usa é Kyrios, no grego antigo, que significa o Senhor dos Senhores. Ele reconhece a majestade do Senhor, ele reconhece o poder do Senhor. E quando ele diz que o Senhor teve compaixão dela, ele está falando o seguinte, que o Senhor, ele reconhece que Jesus, ele tem poder de expulsar a tristeza do coração. E ele reconhece que Jesus, ele tem poder de trazer vida à alma do ser humano. Vocês compreendem isso? Lucas, ele faz questão, irmãos, que a gente entenda que Jesus Cristo é o Senhor, capaz de expulsar a tristeza do coração do homem e expulsar a morte, extinguir a morte da alma do ser humano. E é isso que nós vamos ver nessa passagem. Salmo 103, de 13 a 14, se você quiser frisar na sua Bíblia, é um dos versículos que eu também tenho gravado. Salmo 103, de 13 a 14 diz, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Então o Senhor, Ele olha para nós como um pai tem compaixão do seu filho. Quem é pai e mãe sabe muito bem o que quer dizer isso. Não importa o quanto seu filho apronte ou que, ele, quão desobediente ele é, você nunca quer o mal dele. Você nunca vai se alegrar por ele desobedecer, escolher sofrer. Mas o seu coração vai sofrer junto, não é? Sim ou não, papai e mamãe? Então Deus, muito mais o nosso Pai Celestial, Ele tem compaixão das nossas vidas. Ele olha para nós e Ele se compadece de nós. Porque Ele se lembra que nós somos frágeis, que a nossa estrutura é pó. Ele olha para a gente com compaixão.
Então Jesus, ele se identifica, ele ministra aquela mulher. E ele faz algo sobre isso. Isso é o mais importante sobre compaixão, irmãos. Nós podemos aprender com Jesus sobre compaixão aqui. Muitas vezes nós achamos que compaixão é quando a gente faz aquela cara de pena, quando a gente vê alguém sofrendo, né? Aí pronto, já passou, né? O nosso minuto de compaixão, né, já foi demonstrado, porque nós falamos, ai, tadinho, ai, tadinha. Mas não fazemos nada a respeito, né? Isso não é compaixão, né? Isso não é misericórdia. Jesus, ele nos ensina compaixão e misericórdia porque ele viu o sofrimento do homem e ele faz algo a respeito. Ele viu que nós estávamos perdidos longe de Deus e ele se entregou em nosso lugar naquela cruz. Ele nos resgatou. Então, compaixão, misericórdia, fala de uma atitude em relação àquilo que você está compadecido a respeito. Você faz algo por aquilo. Você tenta trazer consolo, dor. Muitas vezes Deus, ele vai mostrar casais que estão sofrendo, estão sangrando, e você sente essa compaixão para ministrar aqueles casais. Muitas vezes Deus vai mostrar jovens perdidos, totalmente sem rumo, se destruindo, e você vai sentir compaixão no teu coração, a mesma compaixão de Jesus, e você vai querer fazer algo a respeito. Você vai ver alguém sofrendo no hospital, e você vai querer fazer alguma coisa a respeito, trazer um consolo, um conforto, uma palavra, uma oração. Irmãos, há tantas formas de que a compaixão do Senhor, ela pode ser ministrada através do corpo dele, através da igreja dele. E eu fico me perguntando, você tem permitido que a compaixão de Cristo, ela encontre em você um canal nesse mundo doente, nesse mundo caído? Ou você simplesmente está fechado no seu mundo, curtindo a sua própria dor? Eu quero dizer para você o seguinte, que quando nós nos abrimos para o Senhor e permitimos que a compaixão dele possa fluir da nossa vida para tocar a outros, nós vamos descobrir que nós somos ministrados pelo Senhor e que a nossa dor e o nosso problema se tornam nada quando a gente está aberto nas mãos de Cristo, para que Ele possa usar as nossas vidas e trazer compaixão a esse mundo à nossa volta, irmãos. Charles Spurgeon, ele é um pregador inglês, e ele falou uma coisa, ele fez um sermão sobre essa passagem, o tema do sermão dele foi Jovem, isso é para você, e ele fala 2 pontos interessantes que eu quero mencionar para vocês. Ele fala que os mortos espiritualmente causam grande pesar aos seus amigos que conhecem a graça de Deus. Isso é verdade ou não é, gente? Os mortos espiritualmente, quando a pessoa não tem vida com Deus, ela está morta espiritualmente. Ela pode estar viva, ter a aparência que está viva, mas espiritualmente ela está morta, porque a vida ela só existe em Deus, em Cristo Jesus. E é impossível para nós que conhecemos o Senhor, e amamos os nossos amigos e os nossos familiares que estão mortos, e não demonstrarmos nenhuma compaixão por eles. É simplesmente impossível. É impossível se quando nós amamos alguém, nós realmente nos importamos com alguém, nós... Não interessa se essa pessoa está morta espiritualmente. Deixa ela continuar o caminho dela para o cemitério. Deixa ela. É impossível, irmãos. É impossível para nós que estamos vivos em Cristo Jesus. Não temos compaixão pelos mortos espiritualmente. E o outro ponto que ele diz é que para essa tristeza, apenas um ajudante que realmente pode ajudar. Jesus, o único que venceu o poder da morte. Irmãos, verdadeiramente, quanto à morte, todos sabem que é algo certo. Ninguém vive, nenhuma pessoa ela vai viver para sempre. Jesus foi o único que venceu a morte e nos dá o poder de uma vida eterna. Fora dele não há vida, fora dele há morte. E ele é o único que pode ajudar o morto espiritualmente a ter vida. Então, nós que estamos vivos em Cristo,
nós sabemos o que as pessoas que estão mortas precisam ouvir para crer que Jesus Cristo as ama e que Ele quer dar vida. Amém? Se simplesmente elas crerem, Ele vai dar vida. E isso é tão tremendo que é uma mensagem que todos nós podemos levar, não é? Todos nós podemos ser um canal de Deus e se compadecer àqueles que estão mortos espiritualmente e ser esse canal onde a vida vai alcançar as pessoas mortas à nossa volta. Versículo 14, Lucas 7,14 diz que depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Muito bem, então olha que tremendo, que virada nessa história acontece aqui. Jesus, ele se aproxima do caixão e ele toca no caixão. Aquele caixão era um caixão aberto, era possível ver a cara do filho, né, da viúva, do morto. Jesus, ele toca no caixão. É claro que se tivesse algum fariseu legalista ali, ele poderia implicar, porque falar, agora você ficou impuro, né? Mas Jesus é a vida eterna, né? Nada que Jesus toque vai poder contaminá-lo. Pelo contrário, Ele é Deus. Tudo que Ele toca é purificado. Então, Ele tem que tocar no caixão, no cadáver para que ele tenha vida. Ele tem que tocar na sujeira para que seja purificado. Ele tem que tocar nos nossos olhos, né, para que seja purificado, nos nossos ouvidos, que muitas vezes está pesado de fofoca, para ser limpo, no nosso coração tão cobiçoso. Ele tem que tocar. Ele não tem nojo, graças a Deus, Ele não tem nojo. Ele veio porque nós precisamos dele, nós precisamos do toque de Jesus, nós precisamos da cura, da libertação, do poder de Jesus sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser purificados, feitos novos, limpos, restaurados, renovados, santificados. Ele tem que nos tocar. Ele precisa nos tocar. Ele é Deus. Ele é Deus. Nada vai pegar nele, pelo contrário, Ele vai transformar tudo. E Ele toca e as pessoas param e Ele diz àquele morto, Ele fala: jovem, eu lhe digo, levante-se. Essa é a ordem que Jesus dá ao morto. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode olhar para o morto e falar: levanta. Só Jesus pode falar para o morto como se ele estivesse vivo e mandar e ordenar que ele faça alguma coisa. Jesus falou para o morto: levanta, e ele levantou. Só Jesus tem o poder de falar com o morto como se ele estivesse vivo, irmãos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é glorioso. E no grego a palavra que ele usa para jovem, na verdade é morto. Ele está falando aqui: morto, eu ordeno que você levante. Ele está provando para todo mundo presente, para toda aquela multidão, de que Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre os mortos, e Ele pode dar vida ao morto. Isso é tremendo. Jesus dá vida ao morto. Jesus dá vida ao morto. Jesus é o único que pode falar com o morto como se ele estivesse vivo, e esse morto pode responder Jesus. Isso é poderoso demais, meu irmão. Isso é glorioso demais. Romanos 4,17 diz o seguinte: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Jesus é esse Deus. Jesus é o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Ele é o único que tem esse poder. Eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, ninguém tem esse poder, mas Jesus tem o poder de chamar à existência o que não existe e de trazer o morto à vida. Louvado seja o Senhor. Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Jesus, ele triunfou sobre a morte. Ele humilhou o único que tinha poder sobre a morte, que era o diabo. Ele triunfou sobre o diabo e todos os demônios, toda a potestade na cruz. Hebreus 2, de 14 a 15 diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Irmãos, a morte não deve ser um inimigo a ser temido se você crê em Jesus, porque Jesus, ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele provou que é Deus. E ele mostrou aqui, para aquela viúva e para aquela multidão, quem ele era.
Deus em carne. E olha só o que acontece. Versículo 15: o jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Então dois sinais de vida aquele morto dá. Primeiro ele se senta e depois ele conversa. Então, o morto sentou e o morto conversou. Eu não sei o que ele falou, é interessante pensar o que ele pode ter falado, mas não nos é dito o que ele falou, mas deve ter sido muito interessante. Deve ter sido um choque geral para aquela multidão, ver aquele homem o ex-morto, né? Jesus faz tudo ex, né? E ali estava um ex-morto. E Jesus o entregou à sua mãe. Que gesto terno, né? Carinhoso, né? De Jesus trazer aquele homem à vida, o morto à vida, e entregá-lo à sua mãe, né? E com essa atitude consolar, né, o coração daquela mulher. O que Jesus faz, o profeta Elias e o profeta Eliseu fizeram no Antigo Testamento, de trazer filhos mortos à vida e entregar à sua mãe. Você pode ler isso em 1 Reis 17, 23, 1 Reis 17, 23 e 2 Reis 4, 36. 2 Reis 4, 36. Esses profetas, eles passam por essa experiência. Jesus, ele entrega aquele menino à sua mãe. Jesus, num segundo, ele transformou aquela multidão que estava pesada, triste, em direção ao cemitério. E ele transformou a vida deles, o sentimento deles. Ele trouxe alegria onde só havia choro. E toda essa cena, né, de ressurreição e de entrega à mãe nos lembra, queridos, do momento muito esperado por nós, que vai ser o céu, quando nós nos reencontrarmos com aqueles que partiram antes de nós. Eu não sei quantos de vocês já partiram antes de vocês, mas há uma expectativa muito grande no nosso coração de reencontrar essas pessoas queridas e amadas, né, que fazem o céu ainda mais especial, né? Fico pensando no irmão Wellington, que partiu. Eu fico pensando no meu irmão, que partiu. Eu fico pensando em tantos outros irmãos, né, que partiram. E mal posso esperar de revê-los. Mal posso esperar vê-los novamente. E eu quero que você entenda isso, que há um momento especial reservado para nós no céu, de reencontro com todos os que partiram no Senhor antes de nós. Eu digo sempre que os primeiros assentos já estão sendo lotados, né? E vai ser glorioso esse dia. Então, dois filhos únicos se encontram agora. Um que estava morto, destinado a viver, e o outro que estava vivo, destinado a morrer. Jesus, ele ainda ia enfrentar a cruz para pagar o preço dos nossos pecados. E Jesus, ele não é único como nós somos único, né, filho, como poderíamos ser um filho único de alguém. Jesus, ele é unigênito. Unigênito significa único do mesmo tipo. Jesus é Deus em carne. Ele é do mesmo tipo. Unigênito, em outras palavras, só existe Jesus, porque só ele é Deus. Só ele é igual ao Pai. O termo filho é muito importante para mostrar essa característica de Deus, de obediência, submissão à vontade de Deus. E nós aprendemos isso com Jesus. A Trindade, ela é igual em essência, é um só Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas papéis diferentes, né? E nós podemos aprender com todas essas pessoas da Trindade. Jesus, esse não foi o primeiro caso, irmãos, que Jesus ressuscitou um morto, né, no funeral. Você sabe que em Lucas 8, de 41 a 56, ele ressuscita a filha de Jairo. Vou repetir, Lucas 8, de 41 a 56, a filha de Jairo, Jesus ressuscita ela. E o seu amigo Lázaro, lá em Betânia, o irmão de Marta e Maria, em João capítulo 11, versículos de 38 a 44, Jesus também chama Lázaro, já morto há 4 dias, né? E Lázaro volta à vida. Jesus, ele prova que ele não gosta da morte. Ele prova que ele tem poder sobre a morte e que ele derrotou a morte de uma vez por todas. Irmãos, eu quero lembrá-lo disso.
Se você está em Cristo, você não vai provar a morte. A morte não tem poder sobre você. E naquele momento, né, naquele piscar de olhos, né, que você fechar o olhinho aqui, você vai abrir na presença do Senhor. Você vai abrir na presença do Senhor. Você não saberá o que é morte. Você não saberá o que significa a morte. Porque Jesus derrotou a morte de uma vez por todas. Você nunca vai saber o que é morte. Nunca. Porque Jesus venceu a morte. E você, em Cristo, tem a vida eterna já. Você não vai conhecer a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você nunca vai ter a chance de saber o que é a morte, por causa de Cristo Jesus. Isso é maravilhoso, né? Em todos os casos, Jesus sempre mostra que o poder está na sua palavra. João 5,24 diz o seguinte: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Amém? Vou repetir, eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Você não sabe e não saberá o que é a morte. Todos esses que Jesus ressuscitou, eles morreram um dia. Todos os que morrem em Cristo serão ressuscitados para nunca mais morrer. Nós não provaremos a morte, não saberemos o que é isso, simplesmente deixaremos essa tenda e receberemos um novo corpo celestial e eterno. Uma transformação vai acontecer, nada mais. Isso é glorioso, né? Eu vou contar a história rápida de D.L. Moody. Moody foi um evangelista, né, de 1800, ele nasceu em 37 e viveu até 1899. Ele foi um evangelista muito usado por Deus nos Estados Unidos e ele é muito conhecido, né, várias histórias dele. Mas conta uma piada pastoral que ele preparando uma palavra, né, para um funeral, ele estudou todos os evangelhos e atrás de uma palavra onde Jesus poderia ministrar, né, a um funeral, e ele não encontrou nada, porque todas as vezes que Jesus ia no funeral, ele ressuscitava o morto. Então, era só para você dar risada um pouquinho. Agora você riu, né? Lucas 7,16 diz o seguinte: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Então, a resposta àquele milagre foi essa. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Então, a resposta daquela multidão foi louvar a Deus. Todos louvaram a Deus e eles diziam que um profeta se levantou entre nós, né? Um homem de Deus estava no nosso meio e Deus interveio em favor do seu povo. Eles reconheceram que Deus... eles reconheceram a providência divina, né? Que realmente Deus ele se importou com o seu povo, Deus se importou com a dor do homem e Deus enviou o seu Filho. Então Deus ele foi glorificado e aquela multidão foi ministrada. Jesus transformou, né, a tristeza em alegria. E eu quero que você grave esse outro versículo, Hebreus 4,16, que diz o seguinte: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Irmãos, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é vivo hoje, Jesus está aqui hoje, Jesus se importa com a sua dor. Eu preciso repetir isso. Que você se aproxime com ousadia diante do trono da graça de Deus. Que você não duvide, que você não hesite em receber da misericórdia de Deus. Que você não hesite em receber do consolo, da paz, do conforto que só o Senhor pode te dar, como aquela viúva recebeu. E diz aqui, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Eu não sei, talvez você esteja mil maravilhas, mas talvez não, talvez você esteja passando por necessidade. E esse é o momento, irmãos, esse é o momento de que você pode, pela fé, receber a ajuda da parte do Senhor. Força para continuar. A paz que o mundo não pode dar. O consolo que ninguém pode te dar.
mas Jesus pode, Jesus quer te dar. Versículo 17 diz que essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Então, não demorou muito para que esse milagre se tornasse conhecido por toda aquela região e Jesus se tornasse ainda mais popular, mais famoso, e essa multidão que o acompanhava cresceu ainda mais. É o que a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas, para nós terminarmos, eu quero fazer duas perguntas, irmãos. Primeiro eu quero falar que essa história ela ilustra bem o plano da salvação de Deus, irmãos. Todo homem é pecador e está morto sem Deus, mas Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, essa mensagem é para todos nós. Se você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, que morreu no seu lugar naquela cruz, para te trazer perdão, para te trazer cura, para te trazer libertação, para trazer vida com Deus, você vai receber isso. Você vai provar do amor e da compaixão de Deus. E novamente eu quero repetir, não importa se hoje você se encontra como aquele rapaz morto. Porque se você está ouvindo a palavra do Senhor essa noite e crê no teu coração, Ele é capaz de trazer vida em você essa noite. Amém? Não importa quão morto você esteja, não importa quão longe de Deus você esteja, não importa quão fora de sintonia ou quão fora de comunhão com Deus você esteja, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Deixa o Senhor produzir vida onde você não pode produzir vida sozinho. Deixa o Senhor fazer essa obra. Mas talvez o Senhor esteja falando com você o que Ele estava falando para aquela mulher, para aquela viúva: não chora, não sofra sozinho, não se isole, você não está só. A palavra de Deus nos garante que o Senhor nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. E o Senhor, Ele vê cada lágrima derramada e a tristeza do nosso coração, o pesar da nossa alma. Ele se importa conosco e quer ministrar a sua vida essa noite. Talvez você esteja como a viúva, você precise do consolo do Senhor. E Ele está aqui para você. Talvez você esteja morto como filho dela. E Ele pode trazer vida em você. Não importa como você esteja, Jesus é o único que transforma a tristeza em alegria. E isso é para todos nós, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé e orar, em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te louvo e eu te agradeço, Senhor. Eu peço que a Tua palavra, Senhor, que sempre cumpre o propósito pelo qual o Senhor envia, ela cumpra todo o propósito em nossos corações essa noite. Que ninguém saia daqui do mesmo modo que entrou, Senhor, mas seja transformado pelo poder da Tua palavra, Senhor. Pai, eu oro por aqueles que estão como a viúva, desolados, sem esperança, tristes, confusos, incertos do futuro. Aquela mulher pensava que ela ia se tornar uma mendiga, uma pedinte, sei lá. Para ela a vida dela tinha acabado, Senhor. Talvez alguém aqui esteja assim, alguém aqui esteja se sentindo tão mal, Deus, tão triste, Senhor, tão sem saída. Mas não existe, Senhor, tristeza e não existe situação sem saída, que o Senhor não encontre uma saída, que o Senhor não dê a saída, porque Tu és Deus, não há outro além de Ti, Senhor. E o Senhor é o Deus da compaixão, o Deus que se importa com as nossas dores, um Deus que se importa com o pesar do nosso coração. E eu clamo, Deus, que o Senhor toque essa alma essa noite. Eu oro que essa alma encontre consolo, que essa alma encontre paz, alegria, regozijo, Senhor, no Senhor novamente. Eu oro por isso, Deus, eu oro que o Teu Espírito, Senhor, possa trabalhar sobrenaturalmente essa noite, Senhor, transformando essa alma, Senhor.
Em nome de Jesus, Senhor. E eu quero pedir, Deus, por aqueles, ó Deus, que entre nós talvez não estejam, Senhor, como aquela viúva, mas se encontram com aquele rapaz morto, Senhor. Temos a aparência de que estamos vivos, mas estamos mortos. Deus, não temos comunhão, não lemos a Bíblia, não oramos, nós simplesmente estamos no piloto automático, Senhor. Simplesmente estamos vivendo um dia depois do outro, empurrando com a barriga e a caminho do cemitério, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor, Deus, pelo Teu poder, que chama à existência as coisas que não existem, Senhor, que fala com o morto como se estivesse vivo, Senhor, traga vida a esses corpos essa noite, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Traga vida, Senhor, onde existe morte, Senhor, em todas as áreas dos corações, ó Deus. Que não haja quarto escuro, quarto fechado, Senhor. Que não haja, Senhor Deus, sepulcro dentro de nenhum coração, ó Deus. Que seja agora tocado, Senhor, pelo Senhor, pelo Deus da vida, pelo Senhor Jesus, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. E transforme, Senhor, transforme esses cadáveres, ó Deus, esses ossos secos, ó Deus, em vida, Senhor, em seres com vida, Senhor, em filhos de Deus, filhos amados de Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Expulsa toda a morte do nosso meio. Aqueles, ó Deus, que estão tendo pensamentos de morte, Deus, estão sendo assolados, ó Deus, por depressão, Deus, e tantas outras enfermidades mentais, Senhor. Que o Senhor repreenda toda a morte essa noite, em nome de Jesus, Senhor. Todo espírito de morte, todo espírito de medo, Senhor, toda potestade, todo principado, que toda fortaleza caia por terra, em nome de Jesus. Que toda mentira do inimigo seja desmascarada, em nome de Jesus. Faz algo novo essa noite, Pai. Não deixa, Senhor, ninguém sair daqui a não ser tocado, quebrado e transformado pelo Senhor, Deus. Cheio do Senhor, oh Deus. Para a honra e glória do Teu nome, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E eu oro, Deus, que todos nós saímos daqui cheios da alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, Senhor. Não há circunstâncias, não há nada, Senhor, que possa nos impedir, ó Deus, ou de provar, ó Deus, da Tua alegria, da paz que excede o entendimento, Senhor. Eu oro por isso essa noite, Deus. Domina os corações, domina as mentes. Obrigado, Deus, por cada vida aqui presente, Senhor. Obrigado, Deus, pelo alcance da Tua palavra, Deus, que por séculos e séculos tem transformado vidas, Senhor. Continua, Deus, que a palavra que ouvimos essa noite possa ecoar em nossos corações, e Deus, através das nossas bocas, ó Deus, e alcançar a muitas outras vidas, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos, Senhor, em fé, e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse culto é um culto de oração, nós não vamos tomar a ceia do Senhor, mas eu quero convidá-lo a clamar a Deus. Abre teu coração. Abra teu coração em louvor, abra teu coração em gratidão, abra teu coração em clamor, abra teu coração em arrependimento, abra teu coração simplesmente ao Senhor e deixa o Espírito Santo de Deus usar você essa noite. Talvez o grito de socorro que está no teu coração, muitos estão com ele preso, esperando a oportunidade de colocar para fora. E talvez Deus queira usar essa oportunidade e a tua vida para que essa libertação alcance outros corações aqui essa noite. Amém? Simplesmente esteja sensível à voz do Senhor e deixe Ele usar você em nome de Jesus.